Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já começou a estudar inglês todo empolgado, falando, agora vai, e durante uma, 2 semanas, você realmente estudou, mas depois parou? E não porque você não queria aprender, não porque não sabia que inglês é importante, mas simplesmente porque não conseguiu manter uma rotina consistente. E isso acontece com muita gente, principalmente hoje, com trabalho, faculdade, filhos, provas, cansaço, a cabeça cheia o tempo todo. E aí a pessoa até quer estudar, mas não consegue transformar aquilo em hábito. E no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa que pode literalmente mudar a forma como você aprende inglês. E talvez isso seja exatamente o que está faltando para a sua virada de chave. Há um tempo atrás eu comecei a pensar em como eu poderia ajudar ainda mais os meus alunos. E percebi um padrão. A maioria deles tinha pouco tempo, rotina corrida, muita responsabilidade e justamente por isso tinham dificuldade de estudar todos os dias. Não era falta de vontade, era dificuldade de criar consistência. E foi aí que eu comecei a pesquisar mais sobre hábitos. Até que eu encontrei o livro Hábitos Atômicos. E quando eu comecei a ler, eu pensei, cara, é isso. Porque no fundo, o problema não era estudar inglês, era criar o hábito de estudar. Pessoal, inclusive se alguém quiser adquirir o livro, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. E o que eu posso dizer para vocês é que esse é um livro fantástico, de leitura fácil, com dicas práticas a respeito da criação de hábitos. Eu realmente recomendo a leitura. E o livro traz uma ideia muito interessante. Os hábitos são automáticos. Eles fazem parte da nossa rotina. Você não precisa se esforçar para fazer aquilo que já virou um hábito. Por exemplo, eu acordo, tomo café, escovo os dentes. E eu nem penso nisso. Eu simplesmente faço, porque já virou automático. E aí vem uma ideia muito forte. Se os hábitos funcionam sem resistência, então a criação deles também precisa começar com pouca resistência. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas erra. É igual quando a pessoa fala, segunda-feira eu começo. Aí faz uma dieta super restritiva, vai para academia 6 vezes por semana, 1 hora por dia. E no começo a motivação tá lá em cima, só que depois vem o cansaço. Na terceira semana já diminuiu o ritmo e às vezes 1 ou 2 meses depois voltou para a estaca zero. E sinceramente, eu mesmo já fiz isso várias vezes. Mas o livro trouxe uma ideia genial: começar pequeno, ridiculamente pequeno. Minúsculo, atômico, no ponto de menor resistência possível. Quer estudar inglês todos os dias? Então talvez você não deva começar com 1 hora por dia. Começa com 5 minutos. E se 5 minutos ainda parecer muito, começa com 2, 1 minuto que seja. Mas tem um detalhe muito importante. Tem que ser todos os dias. Porque nesse momento o foco não é aprender muito, é criar um hábito. Você não está treinando inglês ainda, você está treinando consistência. E se esse vídeo está te ajudando a enxergar o estudo de uma forma diferente, deixa o like aqui, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse tipo de conteúdo faz sentido para você e começa a te entregar mais conteúdos que podem te ajudar a estudar melhor e com mais consistência. Agora, olha que interessante, tem outro detalhe muito importante nisso. Pensa comigo. Imagina que você vai em um restaurante e pede sua comida favorita. Na primeira situação, você come demais e ainda repete. Fica extremamente cheio, passa até mal. No final, você não quer nem olhar para a comida. Agora, imagina outro cenário. Você está comendo, está gostando, está curtindo, mas para antes de enjoar. Sabe o que acontece? O seu cérebro fala, amanhã a gente volta aqui. E é exatamente assim com os estudos. Quando você exagera, se força demais, se esgota, a última mensagem que você manda para o seu cérebro é: isso aqui é cansativo. Agora, quando você termina leve, com sensação de nossa, já acabou? O cérebro interpreta aquilo de forma positiva e você volta no outro dia. E aí você faz isso por alguns dias, depois algumas semanas, até que aqueles 5 minutos viram parte de sua rotina. E só depois disso você aumenta para 10 minutos, 15, 20
Mas sem pressa, você só sobe de nível quando o nível anterior já virou hábito. E foi aí que eu entendi um conceito muito interessante do livro. O que muda a sua vida não é fazer muito uma vez, é fazer pouco todos os dias. Então eu quero te propor um desafio: estudar 30 dias, 5 minutos por dia, todos os dias, sem falhar. E só aumenta quando ficar fácil. Porque, no final das contas, não é sobre começar grande, é sobre continuar. Então comece pequeno, mas comece hoje. E se você quer aprender inglês de forma leve e consistente, se inscreve no canal. Agora, se você está animado para começar o desafio de 30 dias, clica aqui no ícone que vai aparecer na tela para ver uma aula de introdução ao Simple Present com Do. Ou, se você quiser dicas de como utilizar inteligência artificial para acelerar os seus estudos, é só clicar nesse outro vídeo que vai aparecer na sua tela. Let's speak English and see you next time!